Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, estamos voltando aí com os vídeos, né? Porque a gente ficou quase uma semana aí sem trazer conteúdo devido ao problema que a gente teve no fornecimento de energia, né? Então a gente estava sem energia, então não tinha nem como a gente gravar, não tinha como a gente trazer vídeo aqui, mas enfim, foi uma semaninha ali, mas vamos que vamos, né? Pessoal, olha que interessante que a gente vai falar nesse vídeo, o que a gente vai trazer. Primeiramente, é claro, se inscreva, curta esse vídeo e não esquece de ajudar a compartilhar, porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui, além de ajudar você, pode ajudar muitos outros médios, muitas outras pessoas, tanto aquelas que estão adentrando agora, iniciantes, né, dentro da religião, como também aqueles que já fazem um bom tempo, que são praticantes da religião, tá bom? Que a gente vai falar um pouquinho sobre ervas aqui, ou seja, ervas que você deve evitar, tá ok? Para que você possa ter uma boa incorporação, ou seja, ervas que não é bacana, tá? Ervas que não são legais. E é claro que eu vou explicar também o porquê, o motivo, né? E também vou dar algumas dicas aqui de ervas que vai facilitar a sua incorporação. Então, só para vocês terem noção aqui, eu separei, é claro, eu separei algumas ervas, só para vocês terem uma noção básica, pessoal. Olha para você ver, uma erva que não é bacana, tá? Que não é legal aí para você que deseja incorporar, quer incorporar, vai para gira, quer trabalhar com seu Exu, com a sua Pombogira, com o seu Preto Velho, não importa, arruda. A erva arruda não é uma erva bacana, tá? Devido qual a finalidade da arruda, não é uma erva bacana para você tomar um banho, para ir ao terreiro incorporar. É claro que vai ter aquele negócio, como assim, Patrick? A arruda é uma erva excelente e não sei o que, não sei o que. Realmente, pessoal, a arruda é uma ótima, uma excelente erva. Mas ela tem uma finalidade, ela tem um propósito, porque ela tem uma função, né? Então eu vou trazer aqui uma lista de algumas ervas que você deve evitar e uma outra lista com ervas que podem te auxiliar. Então acompanhe esse vídeo do início ao fim. E o mais importante, pessoal, o que eu estou trazendo aqui são apenas algumas dicas, alguns conhecimentos, ensinamentos aqui para vocês. Mas entenda o seguinte, se você está dentro de um terreiro, se você tem lá o seu dirigente espiritual, o seu pai de santo, a sua mãe de santo, o seu babalorixá ou sua ialorixá, sempre escute o seu pai de santo, sempre escute o seu dirigente ali espiritual. Por quê? Porque ele está em contato direto com você. Porque ele te compreende, ele entende a sua energia, ele vai saber corretamente qual a melhor erva para você, tá? Porque ele vai ter essa compreensão melhor. Então, antes de mais nada, sempre escute primeiro o seu dirigente espiritual, tá? Aqui isso é uma questão geral, uma questão básica, até dentro do propósito de cada erva, da energia de cada erva, tá? Qual a finalidade de cada uma, mas sempre escute o seu pai de santo, a sua mãe de santo, tá bom? Feito isso, dito isso, espero que você já tenha curtido, comentado também, e bora pro nosso conteúdo. Vamos lá, pessoal, antes de eu começar a trazer aqui a lista de erva, vamos compreender o seguinte. Qual que é um dos erros, um dos maiores erros, principalmente para médios iniciantes dentro da religião de Umbanda, Candomblé ou Quimbanda? Um dos maiores erros desses médios é utilizar ou pegar algumas ervas para tomar o seu banho, né, antes de ir para o terreiro, principalmente antes de ir para uma gira, para incorporar, para trabalhar com as suas entidades. Um dos maiores erros é aquele médium utilizar essa erva, mas sem compreender qual a energia daquela erva, qual é o propósito e a finalidade daquela erva. Então, às vezes por ditado, ou seja, por popularidade, aquela erva, ela acaba sendo muito comum para muitos ali, para muitos médios. Então, devido a essa popularidade que a erva ganha, né, em termos, o consumo dessa erva entre médios
fica muito fácil, ou seja, fica muito efetivo, e mesmo o médium sem compreender e entender aquela erva, né, devido à fama que a erva pegou, a utilização, enfim, aquele médium também acaba utilizando aquela erva, sem entender o real sentido e significado daquela erva. Primeiro, para quem está indo para uma gira, para a incorporação, vocês devem evitar o banho de descarrego. Nossa, aí vai ter aquela burocracia. Como assim, Patrick, evitar o banho de descarrego? Vamos tentar entrar numa analogia simples aqui, básica e clara. Quando você vai para a incorporação, ou esse processo de incorporação, vamos dar esse exemplo assim, o que você precisa no momento da incorporação? Vamos lá, para você que é médium, você vai saber disso. Você, no momento da incorporação, até deixe nos comentários se você sabia disso. No momento da incorporação, você precisa ser energizado. Ou seja, você precisa absorver energia. Por que eu estou dizendo isso? Por que você precisa absorver energia? A incorporação é a energia distinta, no caso, a energia de uma entidade, tá? Que de certa forma vai ser absorvida pelo seu corpo. E a energia da entidade vai se aproximar e assim a entidade se manifesta. Ou seja, então você precisa ser energizado por aquela linha de trabalho, por aquela entidade, enfim. Então você não pode descarregar, ou seja, você não pode repelir a energia. Porque o descarrego, para quem não sabe, é praticamente a função do descarrego é repelir energia. Então eu vou mandar a energia embora, principalmente com a função de algumas ervas. É claro que a gente tem algumas ervas que a função dela é apenas mandar energia negativa embora. Mas, porém, temos a utilização de umas outras ervas que a função dela é repelir todo tipo de energia. Então, naquele momento, naquele período após o banho, você fica como se fosse meio que neutro. Um exemplo que a gente pode dar de um elemento que causa isso no médium é o famoso sal grosso. O banho de sal grosso, além dele fazer aquele descarrego de energias pesadas, como inveja, olho gordo, demanda, ele também te deixa neutro em termos. Então não é à toa que muitos que vão tomar o banho de sal grosso, as pessoas que passam o banho de sal grosso orientam, né, as pessoas que após o banho de sal grosso tomem o banho de ervas. Tá? Por quê? Porque quando você toma o banho de sal grosso, você fica neutro. Então ali você... Às vezes você pode ficar, em termos, eu estou dando um exemplo, você pode ficar desprotegido. Então você precisa se limpar com o sal grosso, totalmente neutro. Então precisa de uma outra energia para complementar, certo? E isso é como se fosse aquele banho de descarrego convencional. Já para trabalhar com uma entidade, então eu preciso absorver energia. Então eu preciso de tomar um banho com uma erva de energização e não uma erva de descarrego. Esse é o foco principal da incorporação. Depois a gente entra naquele porém. E as ervas para trazer equilíbrio? Pode ser tomada também para a incorporação? Pode, é claro. A erva para trazer equilíbrio, ela pode sim ser tomada para a incorporação. Por quê? Porque às vezes você está em um desequilíbrio energético, que de certa forma pode acabar atrapalhando a incorporação devido a essa falta de equilíbrio. Então você precisa entrar em equilíbrio energético, tá? Até então, para que a entidade possa ter uma facilidade para se acoplar ao seu corpo e ocorrer a incorporação. Porém, o banho de descarrego não é o ideal, como eu falei para vocês. Quando você toma um banho de descarrego, você vai estar naquela energia de estar repelindo energia. Isso vai dificultar um pouquinho a sua incorporação. Então vamos lá. Algumas ervas que vocês devem evitar para a incorporação. Arruda. Arruda é uma erva de descarrego, né? Onde você vai descarregar toda a energia e quando você toma este banho, você não estará sendo energizado. Depois o guiné, por incrível que pareça, também é uma erva de descarrego. Inclusive o guiné não é só de descarrego, mas também é uma erva de quebra de demanda. Né? Então a utilização do guiné também serve para quebra de demanda, quebra de inveja, de olho gordo. Depois temos duas ervas que às vezes você pode se perguntar que não tem sentido. Que no caso é a espada de Ogum e a espada de Inhaçã, que você deve evitar. Por quê?
A espada de Ogum, que é a espada de São Jorge, e a espada de Inhaçã, que é a espada de Santa Bárbara, são ervas utilizadas para proteção. Bacana. Patrick, mas eu posso tomar um banho de proteção para incorporar? Pode, não há problema. Porém, o que acontece? Não é o banho ideal para incorporação. Você pode sim tomar um banho de proteção quando no seu terreiro for ser realizado um trabalho mais pesado, um trabalho mais denso, como às vezes eu vou para o terreiro hoje porque vai ser uma gira de desobsessão, ou então lá no terreiro vai ser feito um trabalho pesado e eu não vou incorporar, eu vou apenas auxiliar, ou seja, você não vai entrar na gira, você não vai incorporar porque vai ter um X trabalho ali. Então toma este banho de proteção, espada de São Jorge, espada de Inhaçã. Por quê? Porque você vai se manter protegido. Até então a utilização dessas ervas de proteção é muito utilizado também para as pessoas que vão até algum outro local trabalhar. Um exemplo, médios que vão até o cemitério, médios que vão às vezes em uma mata, em uma encruzilhada, eles tomam este banho de proteção para se protegerem. Porém não é um banho ideal para incorporação. Mas vamos lá. Mas e se eu quiser tomar um banho de proteção, porque lá no terreiro vai ter um trabalho pesado, mas eu também vou incorporar. Então o correto seria você fazer uma mistura ou mix de ervas, aonde vai conter ali ervas de proteção e ervas também de energização, que aí o efeito seria o mesmo. Ou então no caso, primeiramente você tomaria um banho de proteção e logo após esse banho de proteção você tomaria um banho de energização. Então você chegaria ao terreiro com a sua vibração nesses dois propósitos, protegido e energizado. Depois a folha de goiaba, evite também, porque é uma erva de proteção. Comigo ninguém pode, tá? Comigo ninguém pode seria uma erva um pouco pesada para me colocar aqui. Porém, é claro, comigo ninguém pode é uma erva de Exu, tá? E é uma erva realmente pesada. Tradicionalmente é utilizado na limpeza de ambientes, tá? E dificilmente é utilizada em banhos, a não ser que sejam em algumas ritualísticas mais complexas. Mas, é claro, evitar o comigo ninguém pode. Sem contar que o comigo ninguém pode também é uma erva que provoca bastante alergia nas pessoas. Depois, alfazema. Nossa, aí vocês vão falar, alfazema, Patrick, alfazema não seria uma erva de energização? Não. Na verdade, a alfazema seria uma erva para trazer equilíbrio, tá? Tanto equilíbrio como também harmonia. Você pode até tomar o banho de alfazema para ir para uma gira, sim, porém não é uma erva ideal para você incorporar. Depois eucalipto, que no caso funciona realmente como um descarrego, principalmente um descarrego de ambiente. Não é comum o banho pessoal, o banho corporal de eucalipto, mas tem pessoas que tomam este banho. Depois, abre caminho. Essa erva abre caminho, também conhecido por algumas pessoas como folha da fortuna, não é uma erva boa para incorporação, tá? Por incrível que pareça, essa erva, ela também funciona como uma erva de energização, mas ela está muito mais ligada a uma questão da matéria e não necessariamente do espírito, tá? Vamos dar esse exemplo assim, mas eu não vou entrar muito em detalhe, aqui é só para passar algumas listas. Capim-limão, capim-santo ou erva cidreira, evite também. Camomila, evite também. E o levante e o hortelã, porque são ervas para trazer harmonia e equilíbrio. Como eu disse, você até pode tomar este banho, mas não esqueça de, após esses banhos de harmonia e de equilíbrio, tomar o banho de energização. Só ela pura, evitar, tá? Porque não é que vai atrapalhar 100%, mas é bom evitar se caso você quer uma força extra ali para incorporar. Sal grosso, como eu falei, a lavanda também, que é utilizada como uma erva de equilíbrio de limpeza. Sete copas, que é uma erva de Exu, e muitos utilizam essa erva de sete copas como uma erva de energização, porém sete copas não é uma erva de energização, é uma erva de limpeza.
E nem sempre é uma erva de banho corporal, porque é uma erva também que provoca muita alergia. Cana do brejo. A cana do brejo não é uma erva de energização, tá bom? Palha de milho, né? A palha de milho também evite, porque a palha de milho ela tá ligada mais numa questão corporal também. Aroeira. Aroeira é uma erva de Oxóssi e uma erva de Exu, tá? A aroeira, em algumas culturas, ela é considerada uma erva também de energização, em algumas culturas. Porém, a aroeira, todo mundo sabe que é uma erva também muito conhecida como uma erva de proteção. Mas o porquê que eu não indico a aroeira para ninguém? A aroeira, ela é uma erva muito forte e alérgica, tá? Ela provoca alergia de forma muito fácil nas pessoas. Então evite. Picão preto, que é uma erva de equilíbrio e de limpeza. Folha de bananeira, não é uma erva de energização, na verdade é uma erva para quebra de demanda e no caso também é uma erva de oferta, né? Mais para frente, se vocês quiserem, eu trago aqui uma segunda parte falando o que seria essa erva de oferta, enfim. Folha de mamona, que também não é uma erva de energização, tá? É considerada uma erva de representação, tá? Ou uma erva para servir. Canela. Canela é uma erva de proteção e não é de energização. Samambaia. Não toma banho de samambaia, tá? Samambaia vai abaixar a sua vibração, então não é uma erva bacana para tomar para quem deseja incorporar. Depois, erva doce. Erva doce é uma erva de harmonia para trazer equilíbrio. E o guaco, né? Também evitar essas ervas. Aqui foi algumas listas, algumas ervas que você deve evitar se você deseja facilitar a sua incorporação. É claro que eu coloquei aqui algumas ervas nessa lista aqui, e algumas ervas você vai até falar, não, mas Patrick, essa erva aqui no caso seria boa. Algumas ervas que eu citei aqui, não é que ela seja ruim, mas somente ela não é bacana, tá? Tem ervas melhores que vai realmente facilitar a sua incorporação. E agora a gente vai entrar nessas ervas. Pitanga. Vamos lá. Ervas, agora já é o contrário. Ervas que vão facilitar a sua incorporação. Que vai ajudar. Seja você médio iniciante ou um médio que já faz muito tempo que está dentro da religião. Folha de pitanga. Pitanga, para quem não sabe, é uma erva de energização. Muito utilizado em obrigações e assentamentos. É uma erva também utilizada em defumação e utilizada em banho corporal. Manjericão, outra erva também que é uma erva de energização. Porém, é claro, o manjericão, além dele ser considerado uma erva de energização excelente para início de gira, para médios iniciantes, o manjericão também funciona como uma erva de equilíbrio energético. Mas é uma erva excelente para quem deseja ali incorporar. Continuando, folha de figueira. A folha de figueira é considerada por alguns como uma erva de quebra de demanda. Necessariamente a figueira ela é uma erva de energização, tá? E é uma erva que é utilizada em banho corporal. Folha de manga, né? A folha de manga, o alecrim, o boldo, a rosa branca, rosa vermelha, girassol, água de canjica, cana de açúcar, pata de vaca, romã, coco, folha de coco, casca de coco ou água de coco, folha de bambu, folha de amora, folha de laranja, folha de palmeira. Essas são algumas ervas para energização que vai facilitar a sua incorporação. Repetindo aqui as ervas: folha de pitanga, manjericão, figueira, folha de manga, alecrim, boldo, rosa branca, rosa vermelha, girassol, água de canjica, cana de açúcar, pata de vaca, romã, coco, todo coco, né? Folha de bambu, folha de amora, folha de laranja e o ramo de palmeira. Agora vamos entender aqui. Trouxe aqui algumas ervas que vai facilitar a sua incorporação, vai ajudar. Patrick, mas eu tenho que ter uma separação, se caso for gira de Exu, se caso for gira de caboclo, de preto velho, eu tenho que ter uma separação, ou seja, você citou aí sobre a rosa vermelha, que ela serve para energização, que vai facilitar a minha incorporação.
Mas a rosa vermelha, todo mundo sabe, né, tradicionalmente conhecida como uma erva direcionada às pombogiras, no caso ao lado da esquerda. Então, no caso, se eu for trabalhar com preto velho, uma gira de caboclo, de preto velho, eu posso tomar o banho de rosa vermelha? Pode, tá? Não tem problema. Por quê? Porque quando você toma um banho de energização, o direcionamento é receber energia, independente ela qual seja. Deixando bem claro que existe o quê? A ativação do banho, tá? Não é simplesmente você pegar e tomar um banho ali com a erva. Não, você ativa aquele banho. A primeira coisa ao ativar o banho é a sua intenção, tá? Quando você está fazendo o banho, você vai ter o quê? Uma intenção. Então, ali é o início da ativação, tá bom? Até então, se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando sobre como ativar o banho da forma correta, deixa aqui nos comentários. Mas aqui todos os banhos vão funcionar para qualquer linha que seja. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria dessas ervas aqui que eu citei para energização, vamos considerar assim que meio que são ervas universais, entre aspas, né? Por quê? A folha de manga, ela é direcionada a Exu, a rosa vermelha direcionada a Exu, no caso as pombogiras, tá? A cana de açúcar também é uma erva direcionada a Exu, porém a gente também tem a folha de manga que também é direcionada a Ogum e direcionada aos baianos. A cana de açúcar, a folha de cana de açúcar é direcionada a Exu, porém também é direcionada aos baianos, tá? E também a linha das águas. A romã, que é direcionado ao povo cigano, porém também é direcionado a outros orixás. Então são ervas que são direcionadas tanto para a linha da esquerda, como também para a linha da direita, então não há problema nenhum, tá bom? Então, pessoal, só para não alongar esse vídeo, é isso. Ali trouxe aqui algumas ervas, expliquei um pouquinho para vocês. Agora, se vocês desejarem que a gente traga uma parte 2, explicando mais, falando sobre ativação de banho, como fazer o banho, qual é o processo, qual a melhor forma, se pode ou não pode misturar ervas, qual ervas são boas para ser misturadas ou não, deixe nos comentários. Se possível, a gente traz outro vídeo falando sobre este assunto também, ok? Mas enfim, pessoal, é isso. Voltamos aí de novo. Restabelecemos já a energia, então tá tudo ótimo. Axé? Mas enfim, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Não esqueça aí de comentar, de curtir esse vídeo e, é claro, ajudar a compartilhar, ok? Pessoal, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.